Oi, boa tarde, tudo bem? Eu me distraí aqui e perdi o horário, desculpem. É, isso acontece às vezes. Não seria para acontecer, mas acontece. Me desculpem. É, foi o diácono Fernando que me avisou que eu estava atrasado. Eu, sinceramente, perdi o horário. Bom, mas sejam bem-vindos, bem-vindas para essa live. Eu sei que vocês podem ficar um pouco decepcionados, porque eu vou, eu vou tratar de um outro assunto hoje. Na verdade, eu quero tratar de um assunto um pouco mais delicado, mas que está muito atual, né? Que é a questão da moda litúrgica de fazer esses paramentos caros, antigos e tal. Né? Tá na moda agora, padre usar casula baratinha, aquelas coisas antigas que parece que nós estamos na década de 50, de 1940, sei lá o quê. Então, eu queria falar um pouquinho, não só colocar a minha opinião, mas colocar a postura oficial da igreja, os documentos da igreja, né, para que não fique só simplesmente uma coisa assim que a gente tira da cabeça, inventa e começa a falar. Não é o meu gosto pessoal, né? Mas eu quero mostrar um pouco o que a igreja fala sobre isso, tá bom? É, Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando, né? A Verone Justo, você conseguiu ao vivo, sinal que você segue a live. Eu não estou fazendo mais tarde, eu gostaria até de fazer mais tarde, Verone, mas nós estamos com 5 horas de diferença da Europa para o Brasil. Então, se eu for fazer, por exemplo, 7 horas da noite, que é um bom horário aí no Brasil, o pessoal saindo do trabalho, consegue tomar um banho rápido e pegar a live, ou fazer até um pouco mais tarde, às 8, vamos dizer assim, eu vou ter que entrar aqui a 1, 2 horas da manhã. Então, aí eu acabo ficando sem dormir, e aí no dia seguinte eu tenho missa cedo, aí eu não consigo rezar. Aí os padres daqui vão ficar chateados comigo. Eu faço live e não consigo fazer as coisas daqui. Então fica meio complicado, né? Também queria dar um alô para o Fernando. Obrigado, Fernando, por você me lembrar que eu estava atrasado. Eu simplesmente me perdi um pouco no horário. Estava fazendo umas coisas aqui e me perdi, né? Mas obrigado que você me lembrou disso. Mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Boa noite para você, boa tarde para vocês aí no Brasil, boa noite para mim, que estou aqui na França. Que bom. Se funciona para algumas pessoas, é ótimo. Estou costurando e assistindo, diz a Verone. Sou do Diocese de Osório, Rio Grande do Sul. Menina, eu estou preocupado com vocês do Rio Grande do Sul. Espero que a sua casa não tenha sido atingida, acho que não, porque você está vendo uma live, né? Espero que esteja tudo bem, né? Entrou também a minha, a minha querida Maria Esther. Tudo bem? Boa tarde para você, Maria Esther. A Maria Esther está me ajudando, na verdade, ela está traduzindo. Ela está traduzindo um livro do Cura Dars, que a gente quer lançar no Brasil. Fala-se muita besteira do Cura Dars. Aliás, o pessoal usa muito o Cura Dars para manipular o Cura Dars e falar coisas que ele não falaria. Então, eu e ela, mais ela, nós estamos traduzindo um volume grosso, chama-se o Curadars Autêntico. Vou até pegar aqui para vocês verem. Esse livro aqui, o Curadars Autêntico, né, é do Monsenhor René Fourré. O René Fourré foi bispo, era historiador também, e foi bispo da Diocese do Curadars. Então, ele teve, como bispo, ele teve acesso a todos os arquivos do Curadars, lá da paróquia, lá do santuário, e todos os arquivos da Cúria, né? E como historiador, ele tinha uma ótima metodologia para fazer. Então, ele escreveu um livro que são 390 páginas, é um livro mais ou menos, muita nota de rodapé, e nós estamos tentando traduzir, já estamos acho que no terceiro ou quarto capítulo, não é, Marista?
Bom, Verônica, graças a Deus que você está bem, né? Maria Helena Araújo Soares, tudo bem, Maria Helena? Boa tarde para vocês. O livro é maravilhoso. A Maria Esther está dizendo que o livro é maravilhoso. Ela está traduzindo e está aprendendo muita coisa. Ela está fazendo um doutorado, né? O problema é que, enquanto está fazendo doutorado, traduzir livro é meio complicado, a gente sabe disso. É meio pesado, mas ela vai lá. Ela está dizendo que ela está no 4º capítulo, é isso. Nós estamos no 4º capítulo. Tem 10, então ainda faltam 6. Mas nós chegamos até o fim. Obrigado, Verônica. Eu fico muito contente que você goste de me ouvir. Eu, às vezes falo demais, mas em todo caso. Antônio Lopes, Diácono, tudo bem? Boa tarde para você também. Bom, vamos começar. Eu vou tratar esse assunto. Eu sei que é um assunto meio espinhoso e vai dar confusão, porque vai ter gente que vai se doer, com certeza. Mas vamos lá. Bom, vamos começar pela postura da igreja, tá? O Concílio Vaticano II, que fez toda a renovação da igreja, pensou fazer ou tentou fazer uma boa renovação na igreja, ele parte de alguns princípios. O Concílio Vaticano II vai de 62 a 65, tá? E ele parte de alguns princípios. Quais são os princípios básicos do Vaticano II? Primeiro, ele focaliza na pessoa de Cristo, quer dizer, toda a devoção dos santos e Nossa Senhora, tudo, ele começa a focalizar a teologia na pessoa de Cristo. Então, isso é uma novidade, vamos dizer assim, para muita gente, porque estava muito mais preocupado com Santo Antônio do que com Jesus, digamos assim, com Nossa Senhora das Graças do que com a mãe de Jesus, né? Mas o concílio tenta peneirar esse tipo de coisa e focalizar na pessoa de Cristo. Então, ele dá um norte para a igreja e um norte teológico bem interessante. Esse é um primeiro princípio. Um segundo princípio do Concílio Vaticano II é a participação ativa, ou seja, o concílio é feito, em área litúrgica especialmente, para desenvolver que não só o padre reze, né? Não só o padre reze, mas toda a assembleia reze com o padre. Isso é um desejo de um século atrás da igreja já. Pio IX, se eu não estou enganado, fez uma reforma no canto gregoriano para que as pessoas cantassem. Porque antes de Pio IX, né, cantava-se a 4 vozes. Então tinha o coral, um compositor compunha uma missa completa, entrada, ato penitencial e tudo, né? E aí o coro cantava, o padre rezava a missa e o coro respondia cantado. E aí ficava esse diálogo entre o padre e um pequeno grupo, e o coro. E aí já o canto gregoriano, no começo do século XX, foi restaurado justamente para tirar essas 4 vozes e começar a dar uma participação de todo mundo junto, porque o gregoriano não tem vozes. Então, justamente já no começo do século XX, 1900, 1900 e tanto, e bolinha e tal, já se estava preocupado, a igreja estava preocupada, mesmo rezando em latim, a missa, ele se estava preocupado com que o povo participasse mais, e que não ficasse só um espetáculo musical, não fosse só um teatro. Então, esse é um princípio importante. Então, o Cristo como foco, tá? A participação ativa como foco também na Assembleia, o padre e a Assembleia dialogando, tá? E o foco na simplicidade, ou seja, eles chamam isso de navalha de Ockham, né? Do concílio, ou seja, Ockham, que era um grande frei inglês, cunhou uma expressão que dizia assim: a gente não deve multiplicar as coisas sem necessidade. Ou seja, se tem 2 citações, faz uma só. Se tem 2 imagens de Nossa Senhora, deixa só a principal. Se tem 2 imagens do Cristo, deixa uma só. Se você vai falar 2 vezes a mesma coisa, 3 vezes a mesma coisa, deixa uma só.
É o que eles estavam chamando de navalha de Ockham, foi chamado isso em filosofia, né? Non multiplicanda ensia sine necessitate, ou seja, não se deve multiplicar as coisas sem a devida necessidade. Ou seja, tudo que aquilo que está sobrando, cortamos e simplificamos. Então, veja, o Concílio Vaticano II, ele parte desses três focos interessantes. E daí parte o ecumenismo, daí parte muita outra coisa, tá? A liberdade religiosa e tudo. Mas esses três focos a gente não pode perder, especialmente em matéria de liturgia, que é o que a gente vai falar hoje aqui. O centro no Cristo, a participação ativa e a simplicidade e a nobreza dos ritos e da arte. Então, a arte ela não pode ser só uma arte, você não pode cantar na missa, mas você tem que cantar a missa. Você não pode simplesmente fazer um afresco lá de uma paisagem, por exemplo, e colocar lá. Eu, por exemplo, quando cheguei em Guarapuã, o padre anterior, com boa vontade, eu acho, mas com pouca ciência, ele tinha feito, por exemplo, colocou um painel de uma paisagem campestre atrás, colou um papel de parede. Então, eu ia rezar a missa lá em Guarapuã e parecia que nós estávamos na igreja do Valdemiro, né? E aí, então, eu pedi para tirar, paguei, a gente fez uma campanha lá e eu acabei pagando para fazer um grande afresco do Cristo com Nossa Senhora e o padroeiro, tudo tal. Ficou um negócio bonitinho, ficou singelo e tal, mas é um afresco grande de 7 por 10, né? Então é uma imagem grande e tal. Então, hoje você celebrando a missa, o padre celebrando a missa, ele tem a imagem do Cristo atrás, Nossa Senhora e o padroeiro e tudo. Não é só uma paisagem, né? Então, veja, não é só você chegar lá e pintar qualquer coisa ou colocar qualquer coisa. Tem que ter uma dimensão litúrgica, tá? Bom, eu estou vendo que está entrando mais gente, estão me mandando mensagem, mas daqui a pouco a gente volta a dialogar, tá bom? Então, quando a gente fala do Concílio Vaticano II, ele coloca esses três pés, vamos dizer assim. O Cristo, a participação ativa e a simplicidade e nobreza dos ritos da arte. Se você pegar, por exemplo, eu vou pôr para vocês aqui o link do texto do Vaticano, da Sacrosanto Concilium, que é o texto que a gente está falando. Eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem depois, vocês podem entrar e ver que eu não estou inventando nada, tá? Esse é o texto, eu acabei de colocar aqui, esse é o texto oficial, você pode pegar na internet, está em português e é absolutamente de graça. Então, dá uma lida nesse texto, claro. Mas se eu tiver dificuldade da compreensão, alguma coisa assim, eu vou simplificar para vocês alguma coisa, ok? Então, você pegando esse texto pela internet, vamos dizer assim, se você der um Ctrl F, né? O Ctrl F é o controle para buscar, né? Pra você procurar na página alguma coisa. Então, você dá um Ctrl F ali e você consegue buscar algumas coisas. Vamos lá. Por exemplo, hoje nós estamos com a moda de você centralizar tudo no padre, o padre quase que fazer tudo. Ele canta, ele toca o sino, ele incensa, ele faz tudo. Ele é um show, um showman. Em muitos lugares, o padre é um showman, né? Ou então ele tem um pequeno grupo que ajuda ele, mas é aquele pequeno grupo do altar, né? Se você pegar, der um Ctrl F nesse texto que eu passei para vocês aí, e você colocar assim, participação dos fiéis, coloca lá. Você vai ver que participação dos fiéis é um conceito que repete 20 vezes dentro do mesmo documento. Então, participação, ou participação dos fiéis, 20 vezes no mesmo documento. Ou seja, isso é importante. Isso é importante porque eu vou fazer uma comparação com outra coisa, por exemplo. No mesmo documento, ele fala do latim, né? E olha, na época, a igreja só rezava a missa em latim. Então, a gente imagina que deveria falar muitas vezes. Dá um Ctrl F no documento, você vai e coloca lá latim.
você vai ver que tem 3 citações. 3. Fala do latim 3 vezes. Que o latim deve ser cantado, não pode ser abandonado, não sei o que lá e tal. Agora, coloca no mesmo documento, coloca assim, língua vernácula. Se você escrever língua vernácula, que o vernáculo é a língua que você fala, o que eu falo, tá? A língua coloquial, a língua de todo dia, tá? A língua vernácula está lá 11 vezes. Então, veja, participação dos fiéis 20 vezes. Língua vernácula, 11 vezes. Ele fala 11 vezes, ele insiste em que a liturgia, o documento, insiste que a liturgia seja celebrada na língua daquele país que as pessoas falam. E ele fala 3 vezes do latim. Então, veja, nós estamos falando, por exemplo, de um contexto que a igreja só celebrava latim. Só celebrava em latim. Pra você não dizer, por exemplo, que eu estou inventando, se você tiver com o texto aí, não sei se. No número 48, ele diz assim: está falando 48, é o texto básico que fala sobre participação dos fiéis. Ele fala muitas outras vezes, mas esse é um texto que a gente não deveria perder. Ele diz assim: é por isso que a igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem nesse mistério de fé. Qual mistério de fé? A Eucaristia. Que os cristãos não entrem na Eucaristia como estranhos ou como espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Consciente, ativa, piedosamente e de maneira compreensiva. Sejam instruídos pela palavra de Deus. O concílio retoma a palavra de Deus, porque antigamente a missa em latim quase não tinha, tinha uma leitura ou outra. Alimentem-se da mesa do Senhor, do corpo do Senhor, deem graça a Deus, aprendam a oferecer-se a si mesmos, a oferecer juntamente com o sacerdote, não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada. Então, a oferecer juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos deles, a hóstia imaculada. Que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus e entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Então, veja, ele está colocando alguns princípios bem interessantes. Que o povo tem que participar da missa, tem que participar conscientemente, tem que saber o que está fazendo, tem que participar de maneira ativa. Claro que em alguns momentos tem silêncio, que é uma participação ativa, passiva, mas a maior parte do tempo tem que ser ativa, tem que ser piedosamente, então o cara não pode estar lá disperso, falando um com o outro, e não sei o que lá e tal, mas tem que estar ali rezando, tá? E sabendo o que está fazendo, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Veja, aí ele fala a palavra de Deus e fala que não só o padre que oferece a hóstia, mas todo mundo que está ali naquele contexto. Então, hoje, nós estamos numa moda agora em que os padres estão celebrando em latim. E celebrando em latim, ninguém sabe latim, ou pouca gente sabe latim. Então, acaba que eles tiram a participação do povo. Então, os padres estão celebrando em latim para tirar a participação do povo, né? E concentrar a celebração nele, na pessoa do padre. Acaba reforçando o clericalismo, vira um show, parece uma drag queen, né? Tem hora, porque de tanta roupa, de tanta paramentação e tudo, parece uma drag queen, na frente conduzindo as orações. Desculpa dizer, mas o termo drag queen é de uma amiga que eu disse uma vez: eu não aguento mais ver esse padre comprando tanta roupa, parecendo uma drag queen, maquiado, com gloss, né, para ficar bem nas redes sociais. Então, ele passa gel no cabelo, se maqueia e tudo tal, para ficar bonito, para aparecer nas redes sociais. E aí, por isso que ela usou esse termo. Desculpem a expressão, espero que ninguém se ofenda. Bom, o que acontece? Acontece que aí nós temos um narcisismo, um clericalismo que gera um narcisismo. Você retira a participação do povo, hoje em dia, para concentrar no padre.
é o inverso de João Batista. Por exemplo, se você pegar os evangelhos, você vai ver, quando vão conversar com João Batista, ele diz assim: olha, é preciso que o Cristo cresça e que eu diminua. Hoje em dia parece que alguns padres estão querendo crescer e deixar o Cristo de lado, que ele diminua. Também é um problema, porque Freud explica isso. Hein? É preciso que eu apareça, que eu cresça. O Cristo não. O Cristo parece diminuir. Então, tá um problema para algumas pessoas. Muita renda, muito paramento, muita maquiagem, muita estética. Há quem diga, né, Freud explicaria, que um homossexual gosta muito da estética, né? E isso não é um defeito, vamos dizer assim. Todos os homossexuais gostam muito da estética, tem um lado estético muito bom, né? E aqui não vamos entrar naquela discussão, porque o Papa já fez uma discussão meio atravessada sobre isso. Mas a gente sabe que tem muito colega que é homossexual. Não pratica, é um cara casto e tal, pelo menos assim espero. A maioria dos que eu conheço é desse jeito. Mas quando o cara tem tendências homossexuais, ele já fica mais aberto para a arte, para a participação da arte, para ser um pouco estrela. E esse é um grande problema. Porque todos nós, não só os homossexuais, os héteros também, têm tendência a ser um pouco estrela. Mas isso é uma dificuldade, é uma vaidade, é uma tentação nossa do cara que preside. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, senão a gente aparece mais do que o Cristo, a gente aparece mais do que o mistério, a gente aparece mais nós do que a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu estou falando isso porque parece que nós estamos numa tendência de involução. Os documentos da igreja falam uma coisa, a igreja oficial fala uma coisa, e parece que a tendência é voltar a antes do Concílio Vaticano II. Né? Se você pega aí, por exemplo, o número 34, depois você dá uma consultada no documento, o 34 diz assim: brilhem os ritos, está falando dos ritos para simplificar, né? Então, brilhem os ritos pela sua nobre simplicidade. Ou seja, vamos simplificar e deixar uma coisa bonita, nobre, mas bastante simples, tá? Brilhem os ritos pela sua nobre simplicidade, sejam claros na brevidade, ou seja, não ficam aquelas missas de horas, né? E evitem repetições inúteis. Aquela navalha de Ockham que eu falei para vocês. Evitem repetições inúteis, devem adaptar, está falando ainda dos ritos, devem adaptar-se à capacidade de compreensão dos fiéis e não precisar, em geral, de muitas explicações. Então, aqui ele está falando do rito. Mas no 124, ele vai falar da arte sacra e das vestes. E aqui, no parágrafo 124, ele vai repetir um pouco a mesma coisa que falou do rito. Ao promoverem uma autêntica arte sacra, prefiram os ordinários a mera suntuosidade, prefiram uma beleza que seja nobre. Aplique-se isso mesmo às vestes e aos ornamentos sagrados. Ou seja, não vamos rebuscar demais as coisas. Quanto menos rebuscado, quanto menos rococó, quanto menos bordado, melhor. Então, seja uma coisa simples e bonita, né? Agora, você pode perceber que hoje em dia os padres muitos dos padres estão usando aquela casula baratinha, baratinha, o nome barata, né? É a casula chamada francesa. Né? Eu vou pegar aqui para vocês verem, pegar um exemplo aqui, vamos ver se dá para mostrar para vocês uma imagem. Ok. Vou pegar aqui uma imagem. Eu acho essa bem exagerada, mas tudo bem.
Essa é uma casula que São Pio X ofereceu à sua diocese. Né? Deixa eu ver se eu consigo partilhar com vocês a tela. Apresentar. Compartilhar tela. Não é esta. Acho que eu em matéria de... Não. Não estou conseguindo mostrar para vocês. Mas é aquela casula antiga que parece que na frente ela parece um violão, assim, né? Ela é cara, porque ela é muito bordada e tal. Então, se você der uma olhada, vê o custo disso daí. Uma casula normal custa R$2.000, R$1.500, R$2.000. Eu já acho caro. Uma casula, aquela que vai até aqui, que cobre as mangas e tudo. Tem algumas dessas casulas que custam R$4.000, R$5.000. Uma casula dessa romana, dessa casula que tem uma forma de violão, chega a custar R$7.000, R$8.000. Eu conheço padres que têm vários. Então, a igreja tem moda. A gente tem que entender que a igreja tem moda. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado e não gastar dinheiro demais. Quando eu falo que a igreja tem moda, eu, por exemplo, quando eu era menor, a santa da moda era Santa Rita de Cássia e São Judas Tadeu. Até hoje tem muita gente que é devota de Santa Rita e de São Judas. Mas hoje em dia se fala muito mais de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, das mãos ensanguentadas de Jesus, né? Você pode ver de Santo Expedito, porque todo mundo tem pressa das coisas, né? Você pode ver que a moda mudou. A moda mudou. Então, veja, a igreja tem moda até nos santos. Tem época que é mais um santo do que outro santo. Tem época que tem a moda litúrgica, ela muda, mas agora voltar para trás e resolver gastar um dinheiro, uma fortuna em coisas assim caras, eu acho um pouco complicado e até contra os documentos da igreja. Eu queria que você fizesse um exercício. Comece a perguntar para o seu padre. Quanto custou cada casula que ele usa. Especialmente para esses padres tradicionalistas. Você vai ver o preço dessas coisas. Tá, é caro, eu sei que é caro. Agora, se você tem uma casula cara, não tem problema nenhum. Agora, se você tem 10, dá para comprar um apartamento. Dá para comprar um carro com isso. Ou seja, a igreja acaba investindo nessas coisas, né? E acaba não investindo em outras. Então, veja quantas casulas ou quantas batinas o padre tem, o padre da sua paróquia tem para variar, para trocar. O que falta de dinheiro na catequese, na evangelização para os pobres, às vezes é gasto com esses paramentos. Uma casula romana hoje chega a custar 8, 10 mil. E tem padre que compra. E tem padre que tem 4, 5, 6. Uma de cada cor, 2 de cada cor, 3 de cada cor. Tá certo que pode ser que ele ganhe alguma, mas a maior parte ele vai ter que comprar com o dinheiro dos fiéis. Agora, eu sei também que os jovens, por exemplo, gostam desse tipo de coisa. Os jovens são muito sensíveis à estética. Né? Aquele barrete, aquele chapéuzinho com pompom, hoje em dia tem muito padre querendo usar, aquilo ali é caro, não pensa que é barato. O chapéuzinho de pompom, que já caiu de moda há muito tempo, aquele chapéu Saturno, aquele chapéu com aba larga, a batina,
túnica, casula, cálice, candelabro, tudo isso custa o olho da cara. A moda litúrgica, ela vende bem. Ela vende bem. Aliás, quando um dia conversando com uma dona de loja litúrgica lá em Jaú, ela me disse assim, gostava tanto do Bento XVI, porque o Bento XVI inventava moda, inventava coisa, e os padres vinham, compravam, colocava 6 castiçais, então a gente vendia tudo de jogo, de 6 e tal. Inventava umas coisas diferentes, uns negócios que pareciam uns gorros de Papai Noel, e os padres compravam, e isso incentiva demais o consumismo. Agora, o concílio veio renovar a igreja, ele veio tirar muito dessas coisas, e hoje nós estamos recolocando muito dessas coisas. A atual moda parece que veio para voltar ao antigo. Batina, roupa, castiçais, muita devoção litúrgica. Hoje se fala muito mais das mãos de Jesus, dos pés de Jesus, do que de Jesus. Né? Parece que Jesus está cortado em pedaço. É o braço de Jesus, é o coração de Jesus, é o pescoço de Jesus, é a orelha de Jesus. Eu estou brincando, estou sendo sarcástico, mas assim, parece que você corta Jesus no meio, em partes e tal. Parece que Jesus não é uma pessoa completa. Hoje se fala muito, por exemplo, de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora disso, daquilo, mas não se fala de Maria de Nazaré. Parece que Maria de Nazaré caiu um pouco, deixou ficar de lado. Agora, se o concílio veio renovar a igreja, e ele veio simplificar muita coisa, hoje parece que quem faz isso, e eu espero que seja assim, quem faz isso de voltar atrás, ou faz sem saber, ou faz, ou retoma tudo aquelas vestes, aquelas rendas, aquelas coisas antigas, para se contrapor a Francisco, para se contrapor ao Concílio Vaticano II. Eu gostaria que existisse um juramento de fidelidade ao Concílio Vaticano II. Um juramento de fidelidade do padre antes de se ordenar ao concílio. Eu acho que muito padre não ia conseguir se ordenar. E muito padre que já é padre ia ter que deixar a sua paróquia. Porque se fosse jurar fidelidade ao concílio, ia cair fora. Na verdade, parece que a rebeldia e a heresia estão andando meio junto. Hoje em dia você é contra o Papa, contra o concílio, a favor da minha vaidade na rede social. O pessoal hoje em dia fala muito mal do Papa. E parece que a garantia, se eu não estou enganado, por toda a teologia que eu estudei, a garantia da gente continuar católico é estar em sintonia, estar em comunhão com o Papa. Então, eu tô muito preocupado, porque parece que essa moda não é só moda, ela é uma moda contra a igreja, contra o concílio ou contra o Papa. E parece que está pegando e o pessoal não está percebendo. Claro, os jovens estão incentivando, porque o jovem é muito, muito ligado à estética, então quando você faz uma coisa bonita, você compra uma coisa bonita, o pessoal fica muito ligado. Eu lembro que no meu primeiro ano de padre, eu fui ser padre em Mineiros do Tietê, foi minha primeira paróquia, eu era novo, tinha 29 anos, e aí ganhei meu primeiro dinheiro como salário e tal, como padre, e comprei comprei acho que 2 ou 3 blazer, não lembro, sim. Comprei assim 2, 3 prestações, fui numa loja e tal, comprei blazer. Então às vezes saía de blazer, depois de um tempo, quando eu ia comer, quando saía depois, vamos dizer assim, da missa e tal, eu vi que muito jovem começou a comprar blazer, porque achou bonito. Eu influenciei muita gente. Então a gente influencia na moda muita gente, né? O padre usa uma batina, um chapeuzinho com um negócio aqui em cima, não sei o que lá e tal. Muita gente acha bonito e quer imitar. E outro padre quer imitar ele também, tá? Agora, a gente não também
precisa tomar um certo cuidado, porque quando a gente fala de liturgia, a gente tem que zelar pela liturgia, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser com toalha suja, não pode ser com coisa rasgada, mas pode ser com coisa simples, pode ser com coisa clássica, né? A liturgia, ela é essencial, mas ser essencial não quer dizer que ela precisa ser luxuosa, rebuscada, extravagante. O belo pode ser encontrado na simplicidade, pode ser encontrado no equilíbrio. E depois, você pode ver hoje em dia, quanto mais rico uma pessoa é, mais básico ela se veste. Você quer um pobre? Você quer ver um pobre? O cara se veste de Nike, Lacoste, não sei o que lá e tudo. Ele usa marca para tudo. Pega lá o dono do Facebook, lá, esqueci o nome do rapaz lá. Ele usa uma calça jeans e uma camiseta branca todo dia. E ele é milionário, bilionário, é dono do Facebook mundial. Ele usa uma calça jeans e uma camiseta sem marca. Veja, quanto mais rico, mais básico você é. A liturgia também pode ser básica, pode ser simples, e a simplicidade pode ser uma beleza, pode ser uma nobreza, inclusive, tá? Agora, também tem que lembrar, para alguns, que a igreja não é só liturgia, não. O que faz a igreja é a liturgia, a gente não pode esquecer, sem missa, sem os sacramentos, a gente não tem igreja, mas também o que faz a igreja é a evangelização, é a palavra de Deus. São os cursos, são as motivações que você dá para a sua comunidade, para que ela cresça, para que ela aprenda, para que ela seja melhor. Então, a liturgia, a evangelização e o cuidado com os pobres. Esse é o tripé de qualquer comunidade. Liturgia, evangelização e pobre. Fé, esperança e caridade. Tá? A fé, a liturgia, a esperança, a evangelização e a caridade com os pobres. As três virtudes. E isso tem que estar em toda paróquia. Agora, nenhum dos três deveria ser descuidado. A liturgia não pode ser descuidada, mas a evangelização também não. O cuidado com os pobres também não. Quer ver uma coisa? Deixa eu sugerir para você uma coisa. Além de perguntar para o padre quanto que ele está gastando em cada casula, em cada roupa dessas e tal, nesses castiçais e tudo, tenta exigir do conselho paroquial, tenta exigir do padre, por exemplo, que ele gaste o mesmo tanto na evangelização e com os pobres. Ou seja, o padre compra uma casula de 3 mil, 5 mil, sei lá quantos mil, nova para ele usar. Vamos pôr uma casula de 3 mil para a gente baixar o preço aqui, tá? Que ele gaste 3 mil com cursos, com Bíblia, com evangelização e tal, para formar a comunidade, para formar os leigos e a comunidade, e que ele gaste 3 mil com os pobres. Será que a gente consegue fazer isso? Cada centavo gastado na liturgia, gastar na evangelização e gastar com os pobres? Eu acho que quando a gente vê muita moda litúrgica, e o concílio não incentiva esse tipo de coisa. Aliás, nós estamos voltando a antes do concílio, e esse é o grande problema. Bom, eu sei que muita gente vai brigar comigo, mas deixa eu voltar agora. Essa é a minha exposição do tema, ok? Agora vamos lá, deixa eu ver se eu respondo um pouco o pessoal. O Fernando disse assim: a expressão assistir ou ouvir a missa está voltando com força. Claro, porque nós estamos perdendo em participação. Ou é um grupo que canta e se exibe, e o povo não consegue cantar, porque as vozes, o ritmo, não consegue. Ou é um grupo que se apresenta lá como um teatro, é o padre e os coroinhas, e a assembleia fica olhando. Há padres que, inclusive, pulam as respostas da oração eucarística. O povo fica na passividade. Essas respostas da oração eucarística é uma das grandes coisas que nós temos na Igreja do Brasil. É uma joia que a gente devia conservar e que foi aprovado pelo Vaticano. E foi aprovado pelo Vaticano, inclusive com partitura, para a gente poder cantar. Então, veja,
o Vaticano aprovou justamente para incentivar a participação, o diálogo na oração eucarística, não ficar só o padre falando. Mas veja, nós estamos perdendo em participação. Estamos focalizando cada vez mais na pessoa do padre ou na pessoa dos músicos e estamos perdendo a assembleia. O Fábio Bowen, Fábio, você está acompanhando? Coloca aí de onde você é. Eu não sei de onde você é. Acho que pode ser que eu tenha me perdido. Seja bem-vindo. A Maria Esther está rindo do meu jeito de falar. Maria Esther, você me conhece desde quando você era pequena, desde quando você era adolescente. Você sabe que o meu jeito é assim. Você foi meio debochado na hora de falar as coisas, meio direto. Você não pode se espantar, né? Aida, tudo bem, Aida? Conhecendo meu padre melhor, não perguntar o valor das casulas deles. São muitas e belíssimas. Adorei seu comentário, Aida. Padre Nairon, Congregação da Missão. Paramentos baratos costumam encalhar nas lojas. Isso é verdade. É verdade. Então, os mais caros são os que vêm. Fernando, o problema é que muitas vezes essa estética pré-Vaticano II se torna uma forma de contestação do próprio Vaticano II. É isso mesmo que eu disse. Você entendeu tudo que eu estou dizendo. Eu acho que isso tem sido uma contestação contra a própria igreja, o que é meio um absurdo. Um padre que não tem o sacerdócio por si mesmo, porque ele é ordenado por um bispo, e o bispo deve sintonia ao Papa e aos outros bispos do mundo inteiro. Ou seja, eu, como padre, tenho que estar em comunhão para poder celebrar validamente uma Eucaristia, mas ele, como padre, se faz o dono do sacerdócio e usa a missa, a estética, para ir contra a própria igreja. Acho isso péssimo. Mário, o belo encanta. Isso é verdade. O belo encanta. Eu sou o primeiro a saber que o belo encanta. Mas, olha, a primeira vez que eu fui, no ano do jubileu, 2016, eu fui celebrar com o Papa Francisco, fui celebrar com ele na Basílica de São Pedro. Estava eu e mais 1000 padres, né? Então, eu estava no setor dos padres. E aí, então, na procissão de entrada, passou todos os coroinhas, o pessoal que ia trabalhar no altar, depois começou a passar os diáconos, os bispos e tal. E aí os cardeais, todos com casula bordada a ouro, aquela coisa arada, belíssimas as casulas. E depois passou o Papa, com uma casula roxa, sem absolutamente nada. Ou seja, o cara que era o maior da celebração estava com a casula mais simples e mais nobre, de acordo com o Vaticano II. Eu fiquei com vergonha, porque a minha casula em Guarapuã tinha uma cruz dourada aqui, a minha casula roxa de quaresma, que eu celebrei na quarta-feira de cinza, a minha tinha uma cruz dourada. A do Papa nem isso tinha. A do Papa era mais simples do que a minha em Guarapuã, que é uma comunidadezinha do interior de São Paulo, né? Que é uma comunidade pequena. Ou seja, o Papa, na Basílica de São Pedro, tinha uma casula mais simples do que a minha. Nobre simplicidade, diz o Concílio Vaticano II. Né? Agora, claro que a beleza atrai, é verdade. Né? A Maria Esther está dizendo que ela acha ótimo o meu jeito debochado. Obrigado, Maria Esther. Padre, eu estou adorando a sua colocação sobre liturgia. A Aida é ministra da Eucaristia e é participante da comunidade de Guarapuã, da qual eu fui padre e mandei fazer lá o painel atrás, que eu falei, né? Aquele painel foi pintado atrás. Ficou bastante bonito e bastante discreto. O bom é que esse tipo de coisa a gente só faz uma vez na vida. Né? O Fábio Boen. Sou amigo do diácono Fernando, da paróquia São José. Sou catequista de Crisma na paróquia. Obrigado, Fábio. Eu também sou catequista de Crisma. Faz algum tempo que deve fazer uns 2 anos que eu não dou catequese para ninguém.
O último foi um adulto, aqui em Ars, um português, que eu fiz todo o processo de catequese, batizei, crismei e dei a primeira comunhão para ele. O bispo, no caso, como era um só, me delegou para fazer a crisma. Alexandre Pereira dos Santos. Hoje, infelizmente, falta o verdadeiro zelo e valorização da participação na Assembleia na Eucaristia. E eu acho que isso, Alexandre, vai acabar pondo muita gente para fora. Vai acabar pondo muita gente para fora. Nós estamos perdendo muita gente. Na verdade, você tem um grupinho que está ficando cada vez mais seleto e a igreja está ficando um pouco mais vazia. A gente vê que hoje as igrejas já não enchem mais tanto no Brasil. Eu vejo isso de férias quando eu vou. 10 anos atrás, a matriz da minha cidade ficava lotada de gente. Você tinha que chegar 15 minutos antes para poder sentar nos bancos da igreja. Hoje você vai na metade da missa e tem banco sobrando. Fábio Boi, fui no início em Roma pela primeira vez, fui no Museu do Vaticano. Eu vi os paramentos litúrgicos antigos, como era rico, um luxo. Quando começou esse luxo e quando terminou? Olha, Fábio, a igreja foi pouco a pouco adotando os critérios do império, né? Então, até o século IV, a igreja ainda tinha uma separação, ela foi admitida pelo imperador e tudo tal, a partir do século III, por Teodósio, não por Constantino. Constantino oficializou, o Constantino fez o édito dizendo que não precisava mais perseguir a igreja. Teodósio, uns 40 anos depois, mais ou menos, ele oficializou a igreja. Mas a igreja ainda não era tão ligada ao império. Ela foi se ligando cada vez mais. Esse luxo todo começa a partir do século X, nono décimo, com a reforma de Alcuino, tá? Alcuino era um monge irlandês que fez uma reforma e quando ele fez a reforma, ele adotou as vestes do imperador dentro da liturgia. E isso passou a partir daí. E as vestes do imperador eram todas bordadas a ouro e tudo tal. Então, a partir daí, começou esse luxo na igreja. Eu sei o que você viu, que eu também fui nesse Museu do Vaticano, eu também fui na sacristia da Basílica de São Pedro, e lá, eu como sou de família de relojoeiro, de joalheiro, lá eu vi aquilo que Jesus jamais quis para a sua igreja. Saí mais católico daquele luxo todo. E eu conheço bem aquilo, porque minha família, Maria Esther está aí para testemunhar, a minha família sempre foi de relojoeiros e de joalheiros. Então a gente conhece um pouco essa questão toda de valor de joia, quilate, toda essa parte técnica a gente entende um pouco. Ai, Senhor. Você viu essas coisas. Mas começou no século X. Antes não era tão luxuoso. Antes a coisa era bem mais tranquila. É no final do primeiro milênio é que começam as coisas. Hélio Pires. Boa tarde, aqui do Brasil, Padre Paulo. Finalmente consegui alcançar uma live só ao vivo. Obrigado, Hélio. Parabéns. Me diga de onde você é, seja bem-vindo, tá? Padre Paulo, o senhor não é debochado, é verdadeiro. André Araújo Neto. E isso é confundido na igreja. Vejo que o problema maior hoje é que os padres, poucos, conhecem de liturgia, as equipes de liturgia, mais ainda. Então, mas aí é o caso que a gente tinha que gastar dinheiro com a evangelização, né? Aí é o caso que a gente tinha que gastar dinheiro com a formação dos leigos. Aí é o caso da liturgia, da caridade e da evangelização. Lembra que eu falei? Então a gente teria que gastar 1 centavo para cada um. Mas não, a gente gasta só na liturgia, porque aparece, às vezes gasta em meio técnico, porque a rede social também dá like e incentiva a nossa vaidade, né? E esquece de formar o povo de Deus e esquece de atender os pobres, a periferia. Então, é meio complicado isso. A Maria Esther, sim, realmente, relojaria bastante tradicional em nossa cidade.
Maria Esther, obrigado por você me confirmar. Eu conheço a Maria Esther, ela tinha 14, 15 anos, mais ou menos. Ela é da minha cidade e ela conhece a minha mãe, meu pai, meu tio, toda a família que sempre trabalhou em relojaria, é, sempre vendeu relógio, ouro, joias, esse tipo de coisa. Falo do município de Pentecoste, Ceará. Não conhecia, não sabia que tinha um município chamado Pentecoste, no Ceará. Sou fã da sua pessoa e da sua catequese. Obrigado por compartilhar conosco os seus ensinamentos de sensatez. Ensinamento sim, sensatez não sei, mas em todo caso, eu gosto de falar as coisas meio diretamente. Né? Você foi o melhor professor de filosofia que tive. Sou grato a tudo que me ensinou. Maria Esther, você precisava pegar um professor bom de filosofia. Quem sabe alguém melhor. Em todo caso, vamos lá. Gente, sobre liturgia, sobre essa moda tradicionalista na igreja, vocês têm perguntas? Eu acho que essa moda não está nos ajudando. Mas, vocês têm perguntas? Eu, quando falo as coisas, eu não simplesmente falo. Eu não tiro da minha cabeça, eu leio também. Quero só mostrar para vocês um livro que eu li, que são aqui mais ou menos 635 páginas. Chama-se, deixa eu ver se eu... História dos Tradicionalistas, do Yves Chiron, onde ele mostra... Essa é a casula que eu estava falando, que tá na moda. Né? Esse tipo de casula aqui que anda na moda. Toda bordada, toda... Essa é uma casula que era muito comum até a década de 50, até o Concílio Vaticano II. Né? Ops, deixa eu tentar organizar aqui. Tá vendo? É essa casula que eu falo. Tem casula dessa que custa 7, 8 mil reais. Uma casula dessa. É absurdamente caro, porque ela é toda bordada, toda bem feita, né? E aí tem que pagar esse trabalho, né? Esse tempo todo de trabalho. Então, quando eu leio, eu vou mostrar para vocês, que eu leio meus livros. Ah, não dá para ver. Acho que não sei se dá. Ah, difícil focalizar na câmera aqui para vocês, mas o meu livro é todo marcado, todo isso dá. Aqui, ó. Acho que eu consegui parar. Ele é todo riscado, rabiscado, porque eu leio, tomo nota, né? E aí eu me dou o trabalho de comprar, ler, para poder falar as coisas para você, para não tirar assim, as coisas da cabeça, simplesmente porque, tudo bem, eu tenho meus gostos pessoais, mas acho que algumas coisas a gente tem que partir a partir de coisas concretas. Bom, vamos lá, deixa eu responder. Padre Paulo, o André. Estou muito feliz por essa bela live, muito esclarecedora e instrutiva. Acabei de me inscrever no canal e vou divulgá-lo. Obrigado, ganhei um seguidor pela live. Muito obrigado, André. Fico feliz e honrado com a sua participação no meu canal. Hélio, como se chama aquele chapeuzinho preto que o saudoso Monsenhor Jonas Abib usava? Pois é, um padre da minha paróquia o usa e achei estranho, acreditando que somente o Monsenhor poderia usar. Não, aquele chapeuzinho preto com pompom em cima, acho que é isso que você está falando. Ele chama-se barrete. Ele tem 3 pontas, né? Ele tem 3 pontas. Ele chama-se barrete. É caro aquilo lá para fazer, não penso que é barato. Qualquer padre pode usar. É um chapeuzinho inútil, porque quase não cobre nada da cabeça, mas é um chapeuzinho litúrgico. Então, o padre usa preto, o bispo usa rosa, o cardeal usa vermelho e o papa usa branco. O papa deixou de usar isso há muito tempo, alguns bispos e cardeais ainda usam, né? E alguns padres voltaram a usar.
Aquilo é caro, viu? Não pensa que é barato. Aquilo ali custa uns 1.000, 1.500. Não pensa que é barato o negócio daquilo lá, né? Chama-se barrete. O padre normal usa com 3 pontas. Quando é doutor em teologia, como é o meu caso, ele pode usar 4 pontas, né? Mas eu acho isso perfeitamente inútil. É de uma inutilidade tremenda, né? Hélio Pires, o nome é Barrete. É isso mesmo, Barrete. Não é Barretos, que é uma cidade de São Paulo. Barrete. É isso mesmo. Uma paróquia no interior como a nossa, com muitos paramentos e rituais que antes só via nas grandes missas do Vaticano, me deixa um pouco preocupado com o excesso de paramentos, se é para tudo isso mesmo. Então, os documentos da igreja pedem uma nobre simplicidade, pede uma simplificação, pede uma nobreza que seja clássica, que não seja suntuosa, e os padres estão fazendo atualmente tudo ao contrário, né? Gastando dinheiro com o que não pode. E olha, tem padre que tem comprado isso em prestações, estão deixando a paróquia endividada. E quando sai, leva esses paramentos porque são individuais. Pior ainda. Mas isso não passa a régua e fecha a conta, né? Essa mentalidade não estaria associada, entre outros, a uma mentalidade triunfalista. Olha, eu não quis dizer isso, Fernando, mas você entendeu que tem muito de vaidade, tem muito de triunfalismo e tem muito de narcisismo. Tem um pouco de homossexualismo para algumas pessoas, eu acho. Alguns homossexuais são muito ligados a aparecer, mas não são só homossexuais, não. Tem heterossexuais também muito vaidosos. Então a gente tem que colocar essas coisas em debate. O Papa já fez uma declaração muito estranha, mas eu acho que a palavra técnica e boa é essa que está usando: triunfalismo, né? Uma igreja triunfante que se sente melhor do que os outros, melhor do que o mundo, melhor do que a sociedade. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa moda toda, se pega, nós estamos ferrados. Eu espero que não pegue. Eu espero que ela regrida, né? E eu espero que ela regrida por pressão de vocês. Por pressão de vocês. Porque se a gente não pressionar, se a gente não começar a perguntar o preço dessas coisas e começar a questionar por que está se comprando coisa tão cara quando tem outras coisas para fazer, né? É de se questionar. Então, você compra um cálice de 7.000, 8.000 reais, né? Um cálice todo chique, tudo tal, para uma paróquia que não tem nada e que o padre não investe nada na catequese, não investe nada na formação dos leigos. Uma hora que algum leigo precisa fazer um curso, não tem um centavo, tem que pôr do próprio bolso para ir lá numa reunião da diocese. Será que isso está certo? Investe fortunas em cálices, em casulas, isso, aquilo, e depois não consegue dar uma cesta básica. A paróquia é pobre, não consegue dar uma cesta básica, ajudar os vicentinos, não consegue, a Legião de Maria não consegue ajudar, não sei o que lá. Gente, será que a gente não tinha que ter um pouco mais de equilíbrio para gastar as coisas da igreja, a gastar a verba da igreja? A paróquia é pobre? Ótimo. Então vamos equilibrar e vamos gastar um pouco a liturgia, um pouco com os pobres, um pouco a evangelização. Mas não tudo num canto só, né? Bom, essa é a minha opinião. Eu estou baseando a minha opinião nos documentos do magistério da igreja, tá? E apresentei para vocês, vocês viram ali, vou colocar de novo aqui o link, se eu acho o link aqui, e vou colocar de novo para vocês. Eu perdi o link, mas eu acho que eu consigo ainda colocar. Sim, consigo. Tá aqui, você copia e cola, ou então coloca no Google, né?
Sacrosanctum Concilium, esse é o nome. Eu vou colocar aqui. O nome é em latim, vocês vão me desculpar, mas é. Documento da Santa Sé. Leiam e pressione os padres de vocês. Acho que a gente tem que ter uma certa sacrosanctum. Ou escrevi errado. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar de novo. Escrevi errado. Sacrosanctum Concilium. Na pressa, eu acabei escrevendo errado o nome. Oi, ai. É esse o nome. Agora está certo. Sacrosanctum Concilium. Se você colocar isso no Google, né? Colocar Sacrosanctum Concílio Santa Sé, ou Sacrosanctum Concílio Vaticano, você vai achar facilmente esse texto no Google. Você dá um Ctrl F e confira as citações que eu falei para você, o parágrafo, por exemplo, o parágrafo 48, se você quiser, pode ler o documento inteiro, mas especialmente o 48, né? O 34 e o 124, tá? Leia esses parágrafos e você vai entender algumas coisas sobre moda litúrgica e quanto que essa moda litúrgica atualmente está nos fazendo mal. Bom, muito obrigado pela participação nessa live. Eu quero rezar uma Ave Maria e pedir, eu coloquei aqui um pano de fundo aqui com Nossa Senhora de Lourdes, que é aqui que eu trabalho, e eu quero que ela abençoe o trabalho catequético de todos vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Antônio Lopes, que é diácono, e o Fernando, que é diácono, por favor, vocês estão na live. Nós estamos separados em continentes, mas Deus é sempre o mesmo. Então, me ajudem a dar uma bênção para todo mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você estar aqui hoje nessa live. Me ajuda a divulgar o canal, me ajuda a divulgar essa live para os seus amigos catequistas, caso você ache que valha a pena. Ok? Abraço, obrigado, Deus ilumine, Deus abençoe. Nossa Senhora nos proteja a todos. Amém.